Olá, alunos do segundo ano, espero que vocês estejam bem, né? Nós estamos então aí iniciando mais uma semana de aulas, né? E na semana de hoje nós vamos iniciar o estudo do último reino dos seres vivos, né? Que é o reino Animalia. Então a gente já estudou desde o início do ano, né? Nós estudamos um pouquinho a respeito dos vírus, depois a gente entrou no estudo do reino Monera, o reino protoctista, o reino Fungi. Daí nós ficamos, né, várias aulas estudando o reino Plant, né? Nós finalizamos semana passada com a finalização do estudo das angiospermas. E agora a gente vai dar início então ao estudo do reino Animalia, tá? A parte do estudo dos animais. E a gente vai ficar daí com esse conteúdo até o final do ano, porque esse reino é bastante extenso. Então a gente estuda ele, né, por filos. Nós vamos começar vendo primeiro o grupo de animais invertebrados, né, que são os animais que não possuem coluna vertebral, e depois nós passamos para o grupo dos vertebrados, que são os animais que possuem coluna vertebral. Então, ao longo do conteúdo irão aparecendo termos, né, que são termos novos para vocês, e daí a gente irá definindo cada um deles, tá certo? E daí, caso fique alguma dúvida, né, algum questionamento, vocês podem estar entrando em contato comigo. Então, nós vamos dar início agora, né, ao estudo dos invertebrados. Lembrando que a gente vai estudar de acordo com uma escala evolutiva, né? Então, nós vamos começar pelo invertebrado mais simples, que é o grupo dos poríferos, e daí nós vamos subindo, né? Entre aspas, aí, degrau a degrau, com os grupos que têm características novas. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar dois grupos. Vai ser o grupo dos poríferos e depois, posteriormente, né, o grupo dos quinidários, tudo bem? Então, falando em relação aos poríferos, eu já coloquei uma imagem aí para vocês. Os poríferos, então, são os animais mais simples que tem. Na verdade, eles nem parecem com animais, né? E são animais que trabalham ali, que não possuem tecidos verdadeiros. Então, eles lembram muito uma planta, pelo fato de estarem fixados no substrato, né, pela questão da coloração. Eles não são corais, tá? O grupo do coral é o próximo, mas eles ajudam ali na formação dos recifes, tudo bem? Então, falando em relação à parte das características gerais, né, nós vamos ter aqui animais que são, na sua grande maioria, marinhos. Cuidado com os termos, né? Se a maioria é marinho, indica que não são todos. Então, existem exceções que são de água doce, tá? Que são ducícolas. A maioria é marinha, em mais de 90%, né? Então, vive em locais com água salgada. Então, eles podem ter de poucos milímetros, né, a metros, então bastante variado em termos de tamanho, e vão ser animais sésseis, tá? Animal césseo, esse termo é bastante importante, eu até destaquei, é um ser vivo, né, no caso aí um animal, que ele está fixado no substrato, então ele é um animal que ele está preso ali no solo, tá? Geralmente vai aparecer com este termo, animal césseo. E eles vão ser assimétricos, eles não possuem plano de simetria. E daí aqui eu já entro em um termo bastante importante com vocês. De maneira geral, nós temos dois planos de simetria. Ou o animal vai ter uma simetria bilateral, ou o animal vai ter uma simetria radial, tá certo? No caso da simetria bilateral, é um plano de simetria, né? Que você traça um eixo longitudinal, né, no corpo do animal, geralmente na região mediana. Então, o que tem de um lado vai ter do outro, certo? Então, é um plano de corte ali, um plano de traço na região mediana.
Quando o animal tiver simetria radial, ele não tem um plano de corte mediano, ele possui vários raios de corte, que é o caso, por exemplo, da estrela do mar, que a gente ainda vai estudar. No caso aí dos poríferos, eles não apresentam plano nenhum de assimetria, por isso que eles são assimétricos. E eles também não possuem tecidos verdadeiros, tá? Não tem tecido epitelial, conjuntivo, nervoso, muscular, não existem tecidos. Eles são formados ali por aglomerados de células, tá? Essa característica também é uma característica muito marcante do grupo, geralmente muito cobrada em vestibular. Então não tem tecidos verdadeiros. Então aqui nós temos uma parte da estrutura, né, de uma esponja. Então ela é formada por algumas células bastante importantes, né? Nós vamos ter os coanócitos, que é a célula mais importante nesse animal e a mais cobrada. Nós vamos ter os porócitos, os pinacócitos e o escleroblasto, tá? São células que estão formando o corpo desse animal. Falando em relação à parte do funcionamento, aqui fica fácil de vocês visualizarem. Então, essa aqui é a esponja, né? Aqui estão os aglomerados de célula por dentro. Por dentro ela é oca e a fisiologia dela trabalha com a circulação de água. Então, a água vai entrar pelas laterais, né? Através dos porócitos. Ela vai circular na região do átrio, que é a parte oca. Reparem que aqui está cheio de coanócitos, né? Eles vão ajudar na captura de partículas de alimento. E a água vai sair pelo ósculo, tá? Então, entrou pela lateral, pelos porócitos, circulou no átrio e saiu pelo ósculo, que é essa abertura superior aqui, maior. Tudo bem? Isso é bastante importante. Aqui nós temos, em relação ao formato da esponja, né? Nós vamos ter três classificações gerais. Ela pode ter o formato de ascon, né? Que é o mais comum, sicon e leucon. Em relação à parte do plano de forma, o mais comum vai ser a ascon, tá? Que é essa esponja que ela tem um formato mais longitudinal, né? Ela não vai apresentar camada e vai ser lisa. Lembrando que sempre o plano de circulação de água é o mesmo. Entrou pela lateral, pelos porócitos, circulou no átrio e saiu pelo ósculo. Na esponja do tipo sicon, nós temos essa linha de curvas, né, de ondinhas aqui de curvaturas. E na leucon nós temos essas camadas, tá certo? Mas reparem que todas apresentam o mesmo plano fisiológico de circulação de água, tá bom? Falando em relação à célula mais importante, né, que são os coanócitos, eles trabalham com a fagocitose de partículas que vão entrar pelos poros, né? E essas partículas vão ser fagocitadas por uma estrutura chamada de arqueócitos. Quem não lembra o que é fagocitose, lá a matéria lá do primeiro ano, né? Fagocitose é o englobamento de partículas sólidas. Então, o alimento vai ser capturado aqui por esse flagelo, né? Repare aqui as partículas. Ele é levado para o interior da célula, porque não tem sistema digestório ainda, são células, né? Aqui dentro nós vamos ter os vacúolos digestivos e eles vão englobar essas partículas e fazer a digestão. Como a digestão está acontecendo dentro da célula, nós chamamos de digestão intracelular. Intra de dentro, celular de célula. Então, é uma digestão que acontece dentro da célula, não dentro de um tubo digestório, tá? Isso é bastante importante. Digestão dentro da célula. Qual célula? O coanócito. Aqui nós vamos ter, então, a representação de mais algumas esponjas, né? Lembrando que como ela não tem tecidos, né, verdadeiros, ela tem uma ausência total de sistemas, então não existe nenhum sistema dela, né? E as trocas gasosas, eliminação de resíduos, vai acontecer tudo através das células que compõem o organismo do animal, né?
através de difusão, utilizando a água, tá? Devido aí a essa ausência de sistemas. Aqui, né, para vocês verem a variação em termos de proporção de tamanho, como a gente viu, vai de milímetros, né, a metros. Olhem o tamanho desse porífero aqui, né, praticamente do tamanho de uma pessoa. A pessoa está dentro dele, lembrando que ele não faz mal nenhum. Falando em termos de reprodução, né, nós vamos ter os dois tipos de reprodução acontecendo aqui. Tanto a assexuada como a sexuada. Relembrando também matéria do primeiro ano, né? No caso da reprodução assexuada, nós não vamos ter o envolvimento dos gametas, né? E nós vamos ter uma reprodução mais simples, que gera a formação de clones. E no caso da reprodução sexuada, nós já temos esse envolvimento de gametas, havendo ali, no caso, né, sendo bem mais importante, devido à questão da variabilidade genética. Nós vamos ter aqui a maioria das espécies de esponjas, né, sendo monóicas. Esse mono é de 1. Então, significa que essas esponjas elas vão ser hermafroditas. Então, a mesma esponja ali vai ter tanto a parte masculina como a parte feminina, o que é bastante comum no caso aí do filo, no caso da maioria das esponjas. Lembrando que vai ter exceções. No caso da reprodução assexuada, nós vamos ter a forma mais comum, essa que está representada no desenho, que é através do brotamento. Brotamento de broto mesmo. Então, nós teríamos aqui uma esponja adulta, né? Saiu na lateral dela um broto. Esse broto começou a crescer, ele se desprendeu e deu origem a uma esponja nova. Lembrando que essa esponja nova, ela vai ser idêntica à esponja que deu origem a ela. Então, não tem variabilidade genética, formou-se um clone. Na fragmentação, nós vamos ter pedaços da esponja, né, dando origem a novas esponjas. Lembrando que também é um tipo de reprodução assexuada. Então, aqui mais um exemplo, né, para vocês entenderem, né, que esses brotos, eles formam como se fosse uma colônia de esponjas, né, onde cada um desses tubos representa uma delas. E na reprodução sexuada, como a gente viu, né, nós vamos ter o envolvimento dos gametas. Então, aqui nós temos só um esqueminha, né? Nós teríamos a esponja aqui masculina, liberando o gameta masculino. Esse gameta masculino, ele vai até a esponja feminina, né, através da água, se locomovendo. Ele fecunda o óvulo dessa esponja feminina. E dessa fecundação, nós vamos ter a formação de uma larva que é natante. Reparem que a larva não tem nada a ver com a esponja. A gente diz, né, que isso se trata de um desenvolvimento indireto, tá? É quando ali o filhote, no caso, né, ele não é igual aos adultos, ele vai passar por uma transformação. Então, depois dessa fecundação, né, essa larva ela vai sair pelo ósculo, né, seguindo o fluxo de água. Ela vai começar a se desenvolver, lembrando que ela tem até flagelos aqui, porque ela é uma larva natante. Ela vai se fixar no substrato, né? Vai se fixar no solo e vai começar a passar pelas transformações aqui, né? Pelas mudanças em relação ao arranjo celular. E essas mudanças, então, vão fazer com que aconteça o desenvolvimento dela e ela forma aqui uma esponja adulta e o ciclo se inicie novamente. Nesse caso, como nós tivemos o envolvimento dos gametas, né, masculino e feminino, nós dizemos que a reprodução ela é do tipo sexuada e ocorre aqui, então, variabilidade genética. Tudo bem? Então, nós terminamos essa parte dos poríferos, né? É um grupo bastante simples. Os primeiros grupos de seres vivos são mais simples, depois vai ficando um pouquinho mais complexo. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito dos quinidários, tá?
Já coloquei aí, falou de quinidário, geralmente a gente já faz associação ao grupo das águas vivas, tudo bem? Então, falando em termos de características gerais, do grupo, em relação às águas vivas, nós vamos ter aqui animais que vão, dentro desse filo, né, que é o filo aí das águas vivas, nós vamos ter mais de 11 mil espécies. Então, é uma quantidade bastante grande, né? Distribuídos aí pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, vão ser animais aquáticos, ou seja, todos do grupo vivem num ambiente que contém água, sendo a maioria marinho. Então, eles são aquáticos e a grande maioria do grupo, aí do filo, né, vive no ambiente de água salgada, vive no mar. Porém, não são todos, eles não são exclusivamente marinhos. Então, existem espécies, né, que a gente vai conseguir encontrar na água doce, tá certo? O corpo, de maneira geral, em relação ao grupo, vai ter aspecto gelatinoso, né? Porque não tem a parte de ossos aí, nada. E isso é muito comum da gente conseguir observar no grupo das águas vivas, por exemplo, né? Mas vocês vão ver que existem aí outros representantes além dela. Um exemplo bem típico são os corais, né? Mas tem exceções, como eu havia dito, os corais eles já vão ter um aspecto mais duro. E nós temos também nas características gerais, né, que são animais diblásticos, tá? Animais diblásticos são animais que vão possuir 2 folhetos embrionários. A palavra vem de 2, né, e esses blásticos de folhetos embrionários, né, lá na formação do embrião, das estruturas que vão dar origem aos tecidos, aos órgãos. Nós temos 2 classificações gerais em relação a esses termos. Ou o animal ele vai ser diblástico ou ele vai ser triblástico. Só vai ter 3 folhetos embrionários, mais que isso não tem. Então, no caso do animal diblástico, aí, que é o grupo dos quinidários, por exemplo, nós vamos ter quais são esses 2 folhetos embrionários? A ectoderme e a endoderme. Quando o animal for triblástico, que não é o caso, o animal tem então a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Então os grupos posteriores eles já vão ser triblásticos, mas aí no caso dos quinidários eles ainda são di. Então tem a ectoderme e a endoderme, tá? Como folhetos embrionários. Então aqui a gente tem uma representação, né? Isso aqui é uma anêmona do mar. Também é um animal aí presente no grupo. Em relação à forma, né? Nós vamos ter 2 formas dentro do grupo. Os pólipos e as medusas. Quando a forma for do tipo pólipo, aqui no caso nós temos uma anêmona do mar, né? Nós estamos falando de um animal que ele é céssio. Como a gente viu no outro grupo, esse animal então ele vai estar fixo, né, no substrato. Quando o animal tiver a forma de medusa, ele é de vida livre, então ele é um animal natante, ele não está fixo a algum lugar. Então ele consegue se locomover de um lugar para outro. Aqui, né, falando em relação à parte fisiológica, tanto do pólipo como da medusa, né, repare que nós já temos a presença da boca, né? Nós temos a presença dos tentáculos também, que auxiliam tanto na proteção, vocês vão ver em relação à parte das células, né, dos quinidócitos, e também na captura de alimento. E nós já temos a formação aqui de um sistema digestório mais rudimentar, ele ainda não está completo, mas ele já começa a se formar, já é um pouco mais complexo do que quando a gente compara com o grupo anterior, que não tinha sistema nenhum. Quando a gente trabalha os quinidários, né, a principal célula e a mais cobrada no vestibular vão ser os quinidócitos ou quinidoblastos.
Então, são células urticantes que elas possuem nelas o nematocisto, que injeta uma substância tóxica que auxilia tanto na captura do alimento, né, como na defesa. Então, se for um animal pequeno, por exemplo, essa substância vai causar paralisia e esse animal vai ser capturado e vai ser consumido. Se for um animal grande, essa substância ela vai reagir ali com o animal, né, e vai causar uma sensação de queimadura. E isso é muito comum acontecer com acidentes relacionados a seres humanos nas praias. Então você está ali como banhista, né, passeando, tomando banho na praia. Às vezes as ondas trazem algumas águas vivas, né, um acidente bastante comum. A pessoa encosta sem querer no tentáculo desses animais. Essas células elas são ativadas e a pessoa então ela acaba ali se ferindo e ficando com essa sensação de queimadura por conta disso, tá ok? Em relação à parte da fisiologia, né? Nós vamos ter um sistema digestório incompleto, porque o animal tem boca, mas ele ainda não tem o ânus. O ânus ainda está ausente. Nós vamos ter o sistema respiratório ausente, o circulatório ausente, o excretor também ausente. O nervoso através de células, então o sistema nervoso difuso ainda não tem cérebro, ainda não tem nada muito complexo. E nós também temos um sistema reprodutor ausente, com algumas células relacionadas à digestão, certo? E ainda em relação da parte do desenvolvimento, né? Nós vamos ter que esses animais, eles são chamados de animais protostômios. Existem dois termos gerais, tá? Tanto o protostômio como o deuterostômio. Quando o animal for do tipo protostômio, no desenvolvimento embrionário, vai ter a formação primeiro da boca e depois do ânus, quando ele estiver presente. No caso aí do grupo, eu já estou falando isso, porque reparem aqui que o sistema digestório ele é incompleto, né? O ânus não está presente. Então, é um animal protostômio porque formou primeiro a boca. No caso aqui só tem a boca, não tem o ânus. Os animais mais complexos, eles vão ser deuterostômios. No desenvolvimento embrionário, vai ter a formação primeiro do ânus e depois da boca. É o caso, por exemplo, dos mamíferos, incluindo o ser humano. Então, nós somos deuterostômios. Por quê? Porque no desenvolvimento embrionário, tivemos primeiro a formação do ânus e depois da boca. Falando em relação à parte de reprodução, né, aqui nós também temos uma reprodução assexuada por brotamento, que é o mesmo esquema dos quinidários, né? Então nós teríamos um animal adulto, sairia um broto dele, esse broto se desprende e forma um animal novo, que é idêntico, né, ao animal que deu origem. Então nós temos a formação aqui de um clone. E na reprodução sexuada, nós temos um processo chamado de metagênese, tá? O que acontece? É uma reprodução bastante diferente. Então, nós teríamos aqui duas águas vivas, né? A água viva masculina e a feminina. A masculina, então, liberou na água o gameta de reprodução, que fecundou a feminina. Nós tivemos, então, a formação de um zigoto, e esse zigoto dá origem a uma larva, chamada de larva plânula. Então aqui o desenvolvimento já é indireto, porque tem a presença de larvas. Essa larva, ela vai começar a se desenvolver, vai se fixar no substrato, né? E vai formar uma colônia, chamada de colônia de pólipos, como se fosse uma planta aí, entre aspas, tá? Essa colônia cresce. E desse crescimento, nós temos aqui que ela começa a soltar uma reprodução muito diferente. Ela começa a soltar medusas na água. Que aqui já entra uma parte de reprodução assexuada, porque essas medusas vão ser todas iguais. Então, esse pólipo que se desenvolveu no substrato, ele vai soltando
conforme elas vão ficando maduras, né, várias medusas na água. Então, nós tivemos a parte sexuada, porque teve envolvimento dos gametas, né, então teve variabilidade genética, mas nós também tivemos uma parte assexuada, né, nessa colônia de pólipos que vão sendo liberados. Então, a gente chama esse processo de metagênese. Em relação à parte de sistemática, né, já fechando a aula, nós vamos ter aqui 3 grupos. O grupo hidrozoa é representado, então, pelas hidras e pelas caravelas, tá? Aqui nós temos uma representação de uma caravela, por exemplo. Aqui temos outra. O grupo escofozoa, né, nós temos as águas vivas, tá? Que é o mais comum aqui do grupo. E o antozoa, nós temos as anêmonas do mar, né? E também os corais. Lembrando que os poríferos não são corais, tá? Cuidado para não confundir. O coral é do grupo do quinidário, o porífero lá as esponjas dos poríferos. Então, eu espero, né, que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que vocês tenham entendido um pouquinho a respeito aí desses 2 filos de animais, né, tanto o grupo dos poríferos como dos quinidários. Se ficar alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei aí, né, atendendo a cada um de vocês. Do mais, né, tenham uma excelente semana, bons estudos e até logo. Tchau, tchau!